Uma produção. Olá, eu sou a Inês Olá, eu sou o Afonso. e este é o Falta de Noção. Tenho aqui uma história. Não foi comigo, de certeza. Não, aí está só a ser Esta vestido. história é tão boa que eu nem sequer sei como é que eu de ler isto. Não concordo nada. Assim não vai dar. Opa, é preciso ter muita lata para dizer uma coisa dessas. Mega falta de noção. Ora bem, hoje trago aqui uma história com um sabor natalício, festivo, digamos antes assim. Sim, hoje o episódio tem sabor a Natal, não é? É, um bocadinho. Ou pelo menos, falta de noção e Natal, tudo junto. Que é uma coisa que todos sabemos que às vezes as épocas festivas trazem um bocado. Sim, mas no fundo combinámos encontrar alguma coisa meio natalícia, não é? Mas continuamos sem saber qual é que é a história que o outro traz. Exatamente. Então, vou começar. Uhum. Tenho falta de noção por dizer aos meus pais que não irei ao jantar de Natal, a não ser que eles enviem um convite em separado para o meu marido. Um convite? Exato. Isso é logo a primeira. Essa é logo a primeira. Mas Claro, pronto, ok. é isso. Vou começar por dizer que o meu marido, o Luke, que tem 32 anos, não se dá muito bem com os meus pais. Já não dá para dizer quem está certo ou está errado. Sempre houve esta tensão contínua entre eles. No entanto, conseguem ser educados o suficiente para se sentarem juntos à mesa. Que é o que é preciso para o Natal. Exato. Recentemente recebi um convite para a festa de Natal dos meus pais. O convite incluía-me a mim e ao Luke, mas o Luke achou a situação rude e desrespeitosa porque ele acredita que deveria receber o seu próprio convite e não ter o seu nome mencionado como uma extensão do meu. Ah, especial. Exato. Conversámos e ele disse que não iria a não ser que lhe enviassem um convite adequado. Liguei à minha mãe e perguntei se ela o poderia fazer. Ela achou isso ridículo e disse que ela e o meu pai fizeram o mesmo com a minha irmã e o seu marido. Ou seja, enviar apenas um À convite irmã. que é para os dois. Exato. né? Pronto. Eu disse-lhes que por mim estava tudo ok, mas que o Luke pode ser sensível a esse ponto e, portanto, um simples convite na forma de um SMS diretamente para ele resolveria todo o assunto. Ok. Ela ficou na defensiva e disse que o Luke estava a ser ridículo. O meu pai disse que ele estava a tentar fazer alguma espécie de jogada de poder para os humilhar. Mas eu continuo a achar que este é um problema insignificante. Eles continuam a achar ridículo. E então eu disse-lhes que eu também não iria, a não ser que enviassem um convite em separado, porque o Luke não vai, a não ser que o receba. Esta situação toda explodiu e a minha irmã começou a discutir comigo, a dizer que o Luke precisava deixar de estar tão cheio de si mesmo, ao dizer que não iria, a não ser que eles o fizessem. E que me envergonhou a mim por tentar forçar os nossos pais a enviar um convite especial para ele. Não E- conversamos desde então. Espera aí, a irmã está a dizer que o Luca envergonhou a ela por estar a tentar forçar os pais a enviar um convite. O Luke envergonhou a própria esposa Ok, ok, ok. Continua. e não a irmã. Uhum. Não conversamos desde então. É esta a Não situação que conversámos nos desde então. é esta a situação. Entretanto, isto depois tem aqui uns edits que, portanto, já conversaram desde então. Ok. Mas sim, quer dizer, tocaste logo Eh, no ponto principal, logo no título, que em primeiro lugar, quem é que envia convites de Natal? Quer dizer, pois, quer dizer, não sei se é uma prática comum e nós é que não sabemos, mas normalmente a família toda começa a preparar-se e vão falando quem é que vai, quem é que não vai, como é que é, é, quem é que trata disto ou daquilo. Hum, é um bocado estranho, né? Se o Natal é o mesmo todos os anos, é sempre no mesmo dia, é sempre à mesma hora, e ela costuma ir passar o Natal com os pais, estou a assumir, hum, ou mesmo que não vá todos os anos passar o Natal com os pais, pronto, mas exato, sim, sim, sim. é preciso receber um convite para lembrar. Pronto, a coisa do convite é um bocado estranha, mas deve ser A nós é típico. um bocado estranha, mas sim, eu tenho um bocado a noção de que deve ser típico, porque não é a primeira vez que ouço falar deste tipo de coisas Yeah. de enviar os convites. Para Mas nós é um agora, bocado extraterrestre, mas ag- parece que é uma forma de formalizar o evento, sim, apesar de toda a gente saber o que é que vai acontecer e quando yeah. e com quem. Pronto. Mas a cena é, hum, o Luke é uma besta. Uhum. É a minha opinião sincera, assim, do mais sentido que posso ter. O Luke é uma besta, eu para mim passava o Natal sozinho, porque não estou a perceber qual é que é a necessidade dele receber um convite e depois há aí uma parte que eu não sei se tens explicação nos edits, hum, porque ela diz que o Luke está ok em só receber uma SMS. Então ela recebeu o quê? Um cupom dourado Edit, entregue por um edit pombo. número 1 a entrar aqui. Não estava à espera que chegasses lá tão depressa, mas chegaste. O convite original que ela recebeu também foi um SMS. Ok, pronto, Pronto. exato.
Portanto, não é que ele esteja, tipo, que ele esteja a ser super, como é que eu ia dizer? Ele não está a ser super, eu só preciso de um Sim, SMS. não Porque preciso que ela me recebeu uma envies. carta de correio registado, Exato. um postal e uma fotografia dos pais. Não, Yeah. nada Ele disso. só quer receber o mesmo SMS que ela recebeu, Mas em nome dele. mas em nome dele. É estúpido, pá, não há nada a dizer. O que tu É achas é muito que o Luke devia estúpido. receber carvão pelo Natal, não é? Exato. É muito estúpido. E aliás, e até acho que o pai dela é inteligente, que ele está a dizer aí que é uma jogada do Luke para os humilhar mais um bocadinho. Exato. Ele disse uma coisa dessas Disse, do disse uma género, não coisa do foi? género, exatamente. Disse que era uma power play, uma espécie de jogada de poder para humilhar os pais dela. Exato. Porque hum, lá está, depois tens como forma de comparação a irmã e o marido, Isso devia chegar, não que foi era? exatamente a mesma Exato. coisa. Eu não sei o que é que o Luke está à espera, O Luke parece ser honestamente. daqueles gajos que muito. Aqueles meninos da mamã, estás a Muito ver? Que foram, e especiais. filhos únicos, que Uhum. foram educados tipo, a serem o centro das atenções. Olha aí, estás a afetar todos os filhos únicos deste mundo. Pá, só se tiverem falta de noção. Pois, Se o é. chapéu de Natal servir, pronto. Se o barrete Síndrome servir, de filho único será falta de noção. Na maior parte das vezes é. mas não é culpa das pessoas, né? Mas pronto. Não vale a pena divergir. Concordo contigo, o senhor pai da senhora tem, O senhor pai da senhora. tem muita noção por achar que isto se calhar é uma espécie de jogada para os humilhar um bocadinho, quer dizer, mesmo que não seja uma coisa consciente da parte do Luke, e põe-te no lugar dos pais dela, pronto, está bem. E agora fazer o quê? Vou escrever a mensagem, como é que eu me vou sentir a escrever a mensagem? Se é para ser enviado, só por ser Sim, enviado também não é. tem valor, não é? Que também é aquele... Imagina, os pais enviavam a mensagem e ele continuava a bater o pé, a dizer: Eles só fizeram isto porque tu lhes disseste para fazer, porque eles não Exato. me querem lá e eu não vou. Ia para lá, tipo, só porque eu pedi é que me enviaram, quer Yeah. dizer, fogo. É que ainda era capaz de fazer Pois essa, era. essa, essa birrinha a seguir. Muito estranho, nem sequer faz sentido, porque é que. Não diz há quanto tempo é que eles são casados ou há quanto tempo é que estão Não, juntos, não, nem nada. infelizmente não. Pois, tipo, se era a primeira vez que iam passar o Natal com os pais dele ou alguma coisa do género. É. Mas, de qualquer das formas, é estranho, o Luke é estúpido. Só se ele, em comparação, quando fomos passar o Natal com os meus pais, eles também te enviaram um convite a ti. Não Mas mesmo sei. assim, quer dizer, é que é o tipo de coisas más que as épocas festivas trazem, né? É Hum, os preciosismos. E toda a gente e todas as famílias têm os seus preciosismos. ok. E deu para ver isso à procura de histórias para este dia, para o dia 2 da edição de Natal, porque muitas das histórias eram baseadas à volta de preciosismos que cada família tem e que Sim. não se pode vergar, não se pode sair da linha um centímetro com estes preciosismos. Sim, porque acho que é dos dias mais em que se leva mais a sério cada tradição esquisita que cada família Exato, tem, não é? E depois claro. é difícil, torna-se a cada ano cada vez mais difícil com os acrescentos das famílias. Então, imagina aquelas famílias que têm 10 filhos para Exatamente. fazer um Natal, Exato. não, Olha a cada, confusão, né? tem que haver cada prato, cada pessoa. hum, mas o Luke aí, quer dizer, ainda nem está a ver o Natal, né? Ele já está a dizer que não vai, porque não Não, foi eu não convidado. vou. Mas Mas ele foi mas convidado. A por questão é mim essa. O mas por mim convite incluiu a exato, ele. ele foi convidado, ele só não gosta de ter sido convidado como um plus one. Mas ele acha que é o quê neste Natal, né? Claro que já faz parte da família porque é marido dela, mas os pais tiveram aquela filha casou com o Luke. Para os pais ele é o plus one que vem com a filha, não é? Porque os Sim, pais nem precisam dele se lá. quisermos reduzir a coisa, exato. Ele é um bocado. Não deixa de ser o plus one da filha. Agora, epá, sim, deixa de ser um bocado o plus one se passar a ser família, não é? Um bocado que é Certo, o que se mas depois espera. aí também Mas diz quer que eles dizer, não mas se o dão convite muito foi bem. para ele na mesma. Não há aqui, tipo, não há, este não é um assunto da parte dele, não devia ser um assunto, porque ele foi Mas convidado. claramente que é. Claramente que é para ele, porque o gajo é uma besta. Só por causa disso. Sim, mas o que eu estou a dizer, eu estava a dizer, eles pelos vistos também não se dão muito bem, não é? Sim, já ninguém sabe porquê. Eu tenho uma suspeita. Eu tenho uma suspeita. Porque ele é uma besta. Exato. Pois, epá, o Luke é uma besta. Por conseguinte, é assim, para mim, o Luke é uma besta, ponto final, parágrafo. Uhum. Portanto, já nem é só não ter falta de noção. Já ultrapassou, é uma besta. Yeah. Agora, a senhora tem um bocadinho de falta de noção. Com a senhora quem escreveu a história, né? Yeah. Sim, porque é essa a pergunta original. É se ela tem falta de noção por dizer aos pais que Tem, não vai até ele receber um convite. tem. Tem porque, primeiro,
Ela tem falta de noção já por ter casado com uma besta. É, Já não havia mais nada a um fazer bocadinho, aí, um pobre bocadinho, senhora. né? E depois tem falta de noção porque os pais não fizeram nada de mal, não fizeram nada de errado, estão a levar por tabela por causa da besteira do marido dela. E ela dizer que não vai porque ele não recebe um convite e então diz que ele não vai. Epá, não sei. Se ela tem falta de noção, tem. Por outro lado, percebo que ela casou com aquela pessoa, Yeah. é o marido dela. Uhum. Se ele diz que não vai, primeiro ele já está a colocá-la numa posição da Pois está. treta entre os pais e o marido, né? Aquela coisa de ter que escolher. Percebo que ela diga: não, eu e o meu marido somos uma unidade familiar, não é? Um agregado familiar. Se ele não vai, eu também Se ele não não vou, vai, não eu é? também não Pronto, vou. foi este caminho que eu escolhi para a minha vida com esta Exato. pessoa. Eu percebo essa parte, não Yeah. é? E daí talvez a falta de noção diminua. E também porque eu acho que a falta de noção está sempre na origem, e a origem é ele, e ele é que é a besta máxima da falta de noção. Ok. Mas ela é capaz de ter um bocadinho de falta de noção por não estar a perceber a situação, por sequer ter perguntado. Acho que só por ter sentido necessidade de perguntar uma coisa destas, tem falta de noção, se não tinha percebido bem onde é que está enfiada. Pois, ela suspeita um bocado, não é? Se está a vir aqui expor a situação, ela suspeita que se calhar está a ter um bocado de falta de noção. Pois, Mas esta é daquelas coisas em que, foi como tu disseste, és mesmo posta ali no meio e depois é o quê? É os meus pais ou é o meu marido? E exato. depois, se já não dá para perceber de onde é que vem a origem destes problemas que existem na relação deles, dos pais e do marido, é daquelas situações de, então, mas quem é que tem razão afinal, no meio disto tudo, É. né? Só tens que avaliar cada situação, Mas cada nova postice é que depois que aqui o que é que aparece. ela também faz? É o quê? Ele diz que não vai, pode ser com que ladra não morde e está só a fazer bluff, a dizer que não vai, não Não te é? parece? Mas ele diz que não vai. E ela, ok, então ficas aqui em casa sozinho. Nem sabemos se eles têm filhos, mas ó, ficas aqui em casa sozinho e eu vou passar o Natal com os meus pais. Yeah. Beijinhos e abraços. Não me parece, né? Não Depois parece, fica mas às uma. vezes é o que estes gajos merecem. Que ele merecia era os papéis do divórcio. Também, também. Mas já, depois isto, entretanto, meteu a irmã à mistura e tudo mais. Tenho mais um edit, né? Então Pronto, diz. em que, na minha opinião, é um final um bocado feliz. Achas? Acho. O edit traz um final Ok, feliz ok, aqui ok, à ok. coisa. Ah, Divorciaram-se. não, infelizmente. Não, Divórcio não de é assim tão Natal. feliz. Que ela diz: Edit número 2. Acabei de falar ao telefone com a minha irmã. Ela disse-me que os nossos pais acabaram de me desconvidar da celebração. Isso é um final feliz para Ainda ti? não acabei. Ah. Epá, mas põe-te do lado dos pais também, né? Mas pronto, já lá vamos. Ela foi desconvidada também. Sim. Soube pela irmã. Nem sequer foi pelos pais. Ah, pois. Eu sinto-me horrível, mas não consigo discutir mais sobre este assunto. Não Uhum. consigo mais. Ela aqui tinha mais um comentário também por causa dos comentários todos que havia no post Yeah. original, portanto, que eu eliminei daqui porque não é relevante, mas ela dizia: não consigo discutir mais, nem consigo responder, nem discutir mais aqui no Reddit. Já não Yeah. consigo, estou cansada deste assunto. E ela depois diz: eu admito, o Luke é o problema. Uau! Ele fez com que me desconvidassem e ainda me culpa a mim. E acaba assim o edit. E acaba assim? Mas é um final feliz porque ela percebeu. Como é que isto é um final feliz? Porque ela percebeu. E se ela já percebeu, então ela agora pode dizer bye bye ao Luke e ir comer Mas isto, peru no Natal. mas isto não é um final feliz, isto quanto muito é um início feliz. É um início do final feliz. Opa, E depois desta tudo frase menos viveram feliz. felizes para sempre. pobre senhora. Foi desconvidada, se calhar os pais agora vão ficar chateados com ela, não lhe vão falar. Assim, ela vai precisar de apoio, ela agora já não se vai divorciar, Mas porque ela já já não vai ter percebeu. ninguém onde se apoiar. Não, porque é o primeiro passo para ela agora se aperceber-se. A culpa era deste gajo. Eu agora já posso ir falar com os meus pais a dizer: ok, eu sei, peço desculpa, o problema era eu deixei-me levar. E já há cabrito de Natal outra vez para a menina. Eu acho que estás muito positivo em relação a esse edit. Fogo, nunca vi uma coisa deste género. Alguém a concluir: ok, já percebi, realmente ele é o problema. Certo, mas hum, O quê? isso não é assim tão É feliz. sim, senhora, é ela a perceber qual é que é a origem do problema. Foi como tu disseste, a origem, o problema está na origem, que é o gajo. E ela teve este tempo todo, ela tomou o lado dele e disse que não ia. E agora percebeu-se, fogo. Mas ela agora está cansada demais para discutir. Mas isso foi o último
o último comentário que ela deixou. Não sabemos depois o que é que ela foi fazer com o resto da vida dela. Se calhar está super feliz. Então espero que ela tenha ganho noção. Yeah. Mas pronto, ela, originalmente, teve falta de noção ou não? Um bocadinho. Achas que ela teve um bocadinho de falta de noção? E daí não, estás a ver? Porque é tal questão do fico do lado do meu marido, por mais idiota que ele esteja a ser, vou ficar do Mas tem lado do que, meu marido. tem que haver uma linha que separa o que é realmente bonito e fazer parte de uma relação e tomar o lado da pessoa com tomar cegamente o lado da pessoa só por uma questão de orgulho. Certo. Tem que haver uma linha que separa as duas Mas coisas. eu acho que ela não está a tomar o lado do marido por uma questão de orgulho. Foi tudo uma questão de orgulho. Ele pediu uma mensagem de convite. Não, estou a dizer ela. Ela não está a Não, tomar nada mas sim, mas por questão de ele é que está orgulho. a tomar um lado por questão de orgulho. E ela, só porque é o marido dela, tomou o lado dele. Sim, É isso que eu mas quero ela dizer. não está a agir Não com foi isso base que eu no disse. Não foi isso orgulho. que eu disse. Ok, Estava a falar ok. sobre ele. Sim, mas eu estou. Ah, ok. E eu estava a falar sobre ela. Sim, sim. Ela não. Ela não. Ela pergunta o quê? Se teve falta de noção por dizer que não vai ao jantar de Natal, A não ser que ele receba um convite a não ser que direto. ele receba um convite. Ahm, pois acho que mesmo assim teve um bocadinho. Teve. Eu também concordo que ela teve falta de noção. Mas um bocadinho. Mas quem é a pessoa com mais falta de noção no meio disto tudo? É ele, não é? Claro. Óbvio. É claro. É ele. Bye bye, Luke. Vai, vai, Lu. Por acaso achei que fosses achar que era ela. No- Tendo em conta que foi ela que expôs e a pergunta é sobre ela, eu acho que ela tem falta de noção. E não acho que seja só um bocadinho, porque Uhum. é preciso, é uma coisa que nem toda a gente é capaz, eu inclusive, porque é uma coisa difícil de fazer, que é quando estás no calor do momento perceberes de qual é que é o lado certo, né? E ela está a levar com toda a gente a discutir todos os lados, a fazer ali um bocado de pombo correio, quando claramente ela gosta do marido e gosta dos pais, e foi posta ali naquela situação. Sim, sim, quando Mas estás na teve um bocado de situação não te falta de apercebes. noção porque tomou cegamente o lado do marido. É por isso que eu acho que ela tem falta de noção, porque ela tomou cegamente o lado do marido, só por causa de um convite, por uma questão de princípio dele. Certo, eu estava a E é dizer por isso que ela era. tem falta de noção. Agora, claramente que o problema aqui é ele, para mim. Ok. Não, porque eu acho que normalmente eu acho sempre que a falta de noção está na origem e acho que tu muitas vezes achas que a falta de noção está em quem não a trava. Também, sim, às vezes. Neste caso, como não é uma coisa propriamente grave, não, não me aquece nem Sim, mas arrefece. ele é a besta Sim, é mole. isso, é isso. Concordo. E eu agora tenho aqui uma história que eu ao início rimo, não é? Depois, mais ou menos. É curtinho. Estou para ver. Eu rimo, só com a pergunta eu ri. Ok. Tenho falta de noção por vomitar nas decorações de Natal da minha sogra? Então, Brutal. a minha mulher e eu fomos ajudar a mãe dela a colocar as decorações de Natal. Desculpa, quem? A minha mãe e eu. A minha mulher. Mulher e eu. Ok, ok, desculpa. Fomos ajudar a mãe dela a colocar as decorações de Natal. A minha sogra preparou o jantar e depois começámos a trabalhar. Uhum. Não sei o que foi, mas algo me deixou indisposto. Talvez o jantar, talvez o mofo das caixas da decoração, talvez Deus me odeie. Não sei. Mas quando eu estava na garagem, a minha boca começou a salivar e eu sabia que ia vomitar. Para minha sorte, na caixa de enfeites, havia um monte daquelas caixas grandes de plástico de gelado. A ver quais Sim, são? sim, sim. Então peguei numa e esvaziei o meu estômago nela. Reparei. Reparei que a minha sogra, cunhada, cunhado e a minha mulher estavam a olhar para mim como se me estivessem a ver a fazer xixi numa piscina. Bem, Eu não sabia que a caixa de plástico que peguei era parte integrante da decoração. a caixa. Não era o conteúdo da caixa? Não, a caixa estava vazia. Pois, vá lá, menos mal. O meu sogro tinha colecionado aquelas caixas e feito ranhuras e buracos para segurar as luzes de Natal, Uhum. para as posicionar Certo, bonitinho. A minha mulher levou-me para dentro de casa e repreendeu-me pelo que fiz. É literalmente apenas uma caixa de gelado de plástico. Ofereci-me para ir à loja, comprar gelado, comer o referido gelado, limpar a caixa e cortar as ranhuras e os buracos para as luzes de Natal. Mas aparentemente estou a ter muita falta de noção e a levar isto tudo levianamente. O meu sogro faleceu este ano Ui. e por isso é que estamos a ajudar na decoração. Mas não deixa de ser uma caixa de plástico. Tenho falta de noção. Bem,
Eu nem acredito nessas coisas, mas Deus odeia este gajo, de certeza. Ahm, se ele tem falta de noção porque está a levar a situação levianamente, era essa a pergunta? Hum, eu acho que no fundo a pergunta é essa, mas ele perguntou só se tem falta de noção por ter vomitado nas decorações de Natal da sogra. Isso não, porque ninguém faz isso de propósito, não é? Exatamente. Pronto. Mas a pergunta acho que é mais por essa onda de. Como é que ele está a encarar a situação? Exato. Ok, podemos ir por aí. Acho que faz mais sentido realmente, porque a outra é mesmo só absurda. A outra via. Epá, complicado, não é? Não é complicado, mas é giro. Ahm, ele foi um acidente, Uhum, foi um acidente. E ele tem que se aperceber depois do acidente qual é o impacto que o acidente teve. uhum. E ele parece não estar a levar a sério que aquela caixa, apesar de ser só uma caixa de gelados, tem mais significado para eles do que outras coisas que valham mais, não é? Do que, Exato. pronto. Se calhar preferiam que ele tivesse vomitado em cima de uma televisão caríssima do que propriamente naquela caixa, pelo significado Pois. emocional que a caixa tem. E portanto ele se calhar sim está a levar a coisa levianamente. Do outro lado, as pessoas também têm que perceber que foi um acidente. E, Uhum. e a mulher ter pegado nele e ter ido à cozinha repreendê-lo, calma lá com os cavalos também, Ah, né? tu Porque imaginaste isto claramente. na cozinha. Sim, imaginei. Imaginei-os na garagem a ir buscar as coisas e depois chega, pegou no marido, o que é que tu estás a fazer? Não. Ahm, Eu adorei a parte em que a minha mulher levou-me para dentro de casa e repreendeu-me. Não há cá perguntas se estás bem ou se estás mal ou se vais morrer. exato, exatamente. Tipo, o que é que tu estás a fazer? Olha, desculpa, pensei que apeteceu-me vomitar e foi, pronto. Tu que me conheces já há pouco tempo, né? Sabes que é uma coisa que eu gosto de fazer. Não, pá, se ele tem falta de noção, um bocadinho, acho eu, assim, à primeira vista, tem um bocado de falta de noção. O que é que tu achas? Acho que tem, acho que tem. É. Acho que tem falta de noção porque. É assim, também. Eu nestas coisas levo muitas coisas para o lado emocional, não é? Uhum, uhum. Porque sou sensível a essa situação. Mas também penso que, ele diz, na caixa de enfeites havia um monte daquelas caixas grandes de plástico de gelado. Havia um monte de caixas. Também foi só uma. Uhum. Sim. Ponto número 2. É uma caixa de plástico. Uhum. Dá para lavar. Exatamente. Dá para lavar e não lhe vai acontecer nada. Pois Está não. tudo bem. A caixa é recuperável. Hum, mas ainda assim, acho que ele podia ter. Acho que se ele tivesse logo, pá, fogo, fiz isto, a caixa é importante para eles, desculpem, olhem, senti-me mal, desculpem, não sei mesmo, foi a primeira coisa que eu vi onde podia vomitar e não pensei que fosse importante, não sabia que tinha um valor sentimental, agora já sei, mas foi a melhor forma para não borrar o chão todo da garagem. Mas desculpem, se ele tivesse. Tens razão. Ele devia ter, tipo, quase, entre aspas, ajoelhado e pedido desculpa assim que soube qual era o impacto que a Yeah, caixa tinha. Pronto. mas em vez Olha, peço disso. exatamente como tu disseste, Yeah. peço imensa desculpa, não sei o quê. Não é, ele não, depois de saber qual é o impacto, ele não tem culpa porque ele fez naquele calor do momento, tipo, o que achou melhor, Uhum. naquele momento em que tu já nem estás a pensar bem e ele viu caixas de plástico e é aqui já, Exato. pronto. Porque Não, já e nem era. pensas, e foi uma sorte ele ter conseguido pensar nisso Exato, e no era momento, ele a né? tentar não fazer Exatamente. mais Não fazer estragos. pior. Depois devia ter pedido muita desculpa Yeah, e do outro lado as pessoas deviam ter dito: pronto, a gente percebe, é a vida. acontece, vamos lavar isto, estás bem? Exato. Pronto, estás bem? Pois, Ok. acho que não precisava ter sido um assunto, se dos dois lados, se ele tivesse percebido logo e tivesse pedido desculpa e se tivesse mostrado hum, com remorsos, não é com remorsos, Sim, mas mas estou a pronto. perceber. E se a família do outro lado também tivesse sido mais compreensiva. Agora, ele diz que o sogro morreu este ano, portanto, Está tudo ainda muito recente, está né? tudo muito recente, é muito sensível, portanto, qualquer coisa que o sogro tenha tocado neste momento é ouro e de repente ele vomita para cima de um lingote de ouro daquela família. Yeah. Percebo Pois, um bocado. E acho que foi a coisa dele dizer, é literalmente apenas uma caixa de gelado. Tipo, e ofereceu-se para ir comprar outra e substituí-la e tipo, you're not getting the point. mas para ele também estar. Pois, há aqui dois pontos, né? Dois pontos de vista. É que no calor do momento a família ficou tipo parva a ver aquilo, tipo, Uhum. se calhar nem sequer ficou tudo boca aberta a olhar para ele a vomitar para a cena mais importante do Natal. E eu tipo, what? E,
E por outro, ele também não está a dar ao trabalho de perceber o que é que uma simples caixa de gelado Yeah. significa, né? Nem de perceber que se calhar se fosse 2 ou 3 anos depois e aquilo tivesse acontecido, ai filho, não te preocupes, a gente limpa isso, está tudo ok. Mas como era o primeiro Yeah. Natal Pois, e acho que tinha teve mais sido o pai impacto a por fazer isso. aquilo, pá, pois é um Acho que bocado teve por mais aí, impacto por é tudo isso. um bocado junto. Porque E é ele tem que assim, ser homenzinho e perceber que naquele momento as outras pessoas é que estão a ser irracionais pelo significado emocional sim, todo da coisa. E tinha que ter pedido muita desculpa. Ele pode certo. ficar um bocadinho chateado, naturalmente, quer dizer, eu fiz o que achei melhor, eu pedi desculpa, mas se calhar nem pediu, não sei. Se ele está a levar a situação violentamente, deve ter pedido, né? Deve ter Deve pedido ter dito. aquela desculpa, não é? Yeah, Mas yeah, aquele pedido de desculpas yeah. básico. Mas ele é que devia ter sido Mas eu homenzinho acho e que pegaste aí percebido. na cena certa de ele tem que perceber que as outras pessoas estão a ser irracionais em relação à situação, hum, e ele, hum, ou seja, as outras pessoas estão a ser irracionais em relação à situação e ele consegue perceber isso, pensar um bocadinho, não é? Ao mesmo tempo, ele também não refere aqui se as pessoas perguntaram se ele estava bem ou não, mas ao mesmo tempo ele vomitou para uma caixa que é de plástico, é lavável, há muitas caixas, tudo bem, tem um significado especial, mas essa pessoa já morreu. Agora convém é saber se a pessoa que está à vossa frente a vomitar o Exato, estômago todo não vai morrer também, exato. não é? Não sei porque ele não diz, mas espero que a mulher dele e a restante família tenham perguntado se está tudo bem, se ele precisa de um chazinho, se está a sentir bem ou se é preciso ir ao hospital. Porque de repente explodiu O o, conteúdo do estômago. explodiu o conteúdo do estômago e explodiu a situação de uma maneira, mas devia estar bem, não é? Para se oferecer para ir à loja comprar outra caixa de Deve gelado ter sido mesmo aquela e mamar reação uma do caixa de corpo. gelado inteira. Exato. Ouça, eu como tudo. Mas olha, também estou a imaginar que é mesmo. Estou a imaginar isso nos Estados Unidos e estou a imaginar isso como uma daquelas caixas de gelado que não é aquelas que a gente São, compra não, aqui, que é mesmo não. aquele balde enorme, Ele diz, parece um balde de tinta. são aquelas gallon, Yeah. aquelas caixas tipo 1 gallon. Que eu depois até fiquei a pensar como é que isto se usa para decorações, para luzes de Natal. Também não estou a perceber qual é Eu aqui acho que deve ser para a meter as luzes engenhoca. lá dentro e fica o balde Mas virado. será que elas estavam pintadas ou assim? Tipo, depois o facto de ter que limpar a caixa Não, tirava a supostamente tinta e qualquer só coisa diz e que o tal. sogro tinha colecionado aquelas caixas e feito Colecionado. ranhuras e buracos Caixas para de gelado. segurar as luzes de Natal. Pois, pois. Portanto, ele tem falta de noção por não se ter apercebido da gravidade da situação? Tem um bocado. Porque recaía nele, a frieza de se aperceber o a falta de racionalidade daquele momento. Mas também percebo, por outro lado, que no momento para ele também não seja fácil percebê-lo. Porque ele também acabou de vomitar, né? E que para ele, ele de repente também teve que vomitar, também não deve estar, não está a 100% claramente. Yeah. Por mais bem que tenha ficado a sentir-se depois, hum, pronto, também não recaía sobre ele no momento ter percebido logo o impacto. E se calhar por isso é que ele também sugeriu uma coisa tão ridícula quanto eu vou comprar mais uma e comê-la inteira e dou-vos e está resolvido o problema. Pois, Agora, ele não foi 10 minutos depois escrever este post. Portanto, ele teve tempo para refletir sobre esta questão toda, já ele com mais frieza também. Portanto, se tivesse percebido, não estávamos a ler a história, não era? Portanto, ele tem falta de noção, para mim, sem dúvida alguma. eu Por acho estar que a levar é, isto com tanta eu acho que é aquela situação em que leviandade. ele deve ser o tipo de pessoa que é menos emocional, hum, o- attached, ligado às coisas, Uhum, não é? Menos, como é que eu digo? Emocionalmente ligado às coisas, aos objetos, uhum. ou o que for, pronto, deve ser uma pessoa que não seja tão assim e então não compreende e não percebe como é que os outros se sentem, Pois, pode ser isso. No final do não é? dia, pode ser essa Porque mesmo, a se questão. calhar, mesmo que lhe expliquem, olha, é só uma caixa de plástico, mas é uma caixa de plástico que o marido e pai hum, juntou estas várias caixas, fez as ranhuras, fez os buraquinhos para as luzes de Natal. E para nós estas caixas são muito importantes porque existem há muitos anos na nossa família. Ele morreu este ano, É isto é, tradição, é tradição, é uma memória dele que vai estar presente no Natal. E para ele pode estar, mesmo a ouvir isso, ele pode pensar: mas isso custou pá, 2 euros. ok, mas continua a ser só uma caixa Yeah. de plástico. Pois pode, yeah. As memórias.
dele estão connosco na nossa cabeça, há fotografias. Isto é só uma caixa de plástico e vocês é que estão a colocar demasiado ênfase nessa situação toda. Gostava de fazer uma ressalva, que é, eu percebo o lado da família, ok? Uhum, Porque realmente é uma coisa sentimental e em especial porque o senhor faleceu nesse ano. Portanto, eu percebo exato. perfeitamente esse lado. Ainda nem sequer houve, foi o primeiro Natal desde que o senhor faleceu, era a Uhum. caixa que ele fez, tudo isso. Percebo isso perfeitamente. Mas também há limites para a reação. E eu não sei que reação é que eles tiveram aí. Eu não sei se eles Sim, rebentaram pois. todos com ele, percebes? Tipo, se caiu tudo em cima dele de uma forma também exagerada. Também há limites para estas Não, reações. acho que se tivesse acontecido uma coisa assim mais desse género, ele teria dito. Ele só diz que aparentemente estou a ter muita falta de noção e a levar isto levianamente e a minha mulher repreendeu-me. Eu acho que isto deve ter sido mais uma situação em que aquilo aconteceu, a restante família deve ter ficado ali a engolir o sapo, a mulher deu-lhe na cabeça e depois aquilo não ficou bem esclarecido Pois, porque porque ninguém estava bem da cabeça ninguém naquele estava bem. momento. E ele depois deve ter ido ao Reddit tentar perceber afinal o que é que se passava nesta situação. Ele se calhar está um bocado. Sim, se calhar ainda não percebeu, né? Também ainda está ali um bocado o que é Yeah. que se passou. E deve ter ficado um bocado à toa com isso. Mas pronto, agora, claro, o Reddit vai explicar-lhe. Que, Não, o Reddit vai explicar-lhe que as pessoas têm ligações emocionais a objetos e que se ele não tem, olha, muitos parabéns para ti, mas há muita gente que tem, hum, e que devia ter sido mais compreensivo em relação à situação. E ele vai dizer: sim, mas eu estava a vomitar e a minha mulher não quis saber. Não sei, estou a gozar. post número 2. Agora vai a mulher. Yeah, Tenho falta de noção exatamente. porque não quis saber que o meu marido estivesse a vomitar, porque estava a vomitar Numa caixa numa de gelado. relíquia do meu pai. Mas então, ok, eu vou dizer o que é que eu acho, porque foste tu que contaste a história e depois dizes tu, pode ser? Uhum, Yeah. vai. Então, ele tem falta de noção por estar a levar isto de uma forma tão leviana? Sim, tem. A família também, um bocado. Uhum. Sinto que toda a gente tem aqui. Toda a gente comeu a bolacha de Natal da falta de noção. A família não, a mulher dele, porque a gente não sabe como é que a família reagiu. Ah, sim, então sim. Então sim, a mulher dele. Ok. Ok? Eu acho que ele tem falta de noção por não se aperceber de facto das, das sensibilidades emocionais das outras pessoas em relação a objetos que pertenciam a pessoas que morreram este ano. Hum, a mulher, eu não acho que tenha propriamente falta de noção, porque em situações deste género não há noção nem falta dela. Em situações deste género, quando toca ali no fundo, não é? No emocional, é tudo irracional. Portanto, a pessoa não pode ter noção ou deixar de ter. É tudo irracional. Mas só por causa do quão recente eram os acontecimentos. Sim, sim, Porque sim, depois, sim. eventualmente, é preciso ganhar racionalidade, não Sim, é? eventualmente é preciso ganhar racionalidade. Sim, pá, acho que sim, não é? Também, não sei. Acho que sim. Sei lá, estas coisas são muito difíceis. Como é que as pessoas lidam com as coisas? Talvez a mulher tenha tido um bocadinho de falta de noção, mas só porque é uma caixa de plástico e dá para se lavar. Yeah. Sim. Nem que seja por isso. Quer dizer, a não Yeah. ser que tivesse, como eu disse há pouco, se calhar estava enfeitado ou desenhado e depois ao lavar. Mas eu acho que se Mas se tivesse ele calhar não. tinha Ele se calhar dito. tinha dito sim. Mas pronto, então é essa a tua opinião, é? Yeah. Ele tem falta de noção por ser insensível. Ok. É isso. E ela tem um bocadinho de falta de noção. Ela tem um Porque é uma bocadinho, um caixa de bocadinho. plástico e dá para Porque é lavar. uma caixa de plástico. Concordo 100%. Estou contigo. Pronto. Então, olha. Desejos natalícios? Boas festas. Eu ia dizer bom ano novo, mas acho que ainda nos ouvimos entretanto. Sim, acho que sim também. Então pronto. Beijinhos. Tchau. Pá, é preciso ter lata.